Entrevista nesse momento para a gente falar sobre a situação política de momento. Podemos destrinchar também com o senador Lazier Martins do Podemos, o nosso entrevistado. Já lhe dou boa tarde antes da gente seguir aqui, senador. O senhor devia estar acompanhando aí a fala do Pacheco, os nossos analistas comentando, e eu já quero puxar daí, que é o quente do nosso jornal hoje. Essa tentativa de diálogo capitaneada pelo Senado Federal, o presidente do Senado sempre com essa palavra ali na ponta da língua, diálogo, vamos trabalhar pelo diálogo. Mas a dúvida que eu fico, até trouxe essa questão para os nossos analistas, é se dá para dialogar sem as outras partes, sem o presidente Bolsonaro, sem o presidente da Câmara dos Deputados também como intermediador. Bem-vindo ao 360, senador. Muito obrigado, Tainá. Meu abraço, Leandro Rezende, Renata Agostini, Yuri Pita. Olha, nesse mar revolto da política que nós estamos vivendo, nós somos obrigados a analisar ponto a ponto, com todo cuidado, porque a situação tem sido muito controvertida, muito polêmica, de muita beligerância, principalmente na relação Supremo Tribunal Federal e Presidência da República. Nesse sentido, eu achei que foi louvável a iniciativa do presidente Pacheco de ter ido ao encontro com o presidente Fux para tentar conciliar com uma das partes. Ficou faltando a outra, com a qual eu acho que ele tem acesso, porque quando, na antevéspera do Natal de 2020, quando o presidente Alcolumbre levou o Pacheco para um almoço no Alvorada com o presidente e apresentou ao presidente da República Pacheco como o candidato dele, eu acho que ali houve uma aproximação muito importante que pode voltar a vingar nesse momento. Isto é, o presidente Pacheco tem clima para visitar também, a exemplo do que fez com o Fux, ele tem clima para conversar com o presidente Bolsonaro e acalmar a situação, estabelecer pelo menos um começo de pazes nesse momento. Então, aguardemos os próximos passos. A única coisa que eu acho que está ficando complicada é essa questão da condenação ao Daniel Silveira, porque é prerrogativa do presidente, é inquestionável. Isso o próprio Pacheco disse na entrevista aí da CNN, o presidente Bolsonaro tem a prerrogativa de estabelecer uma graça constitucional livrando da cadeia o Daniel Silveira. E agora tem que esperar para ver que atitude vai tomar o Supremo com relação às várias ações promovidas por alguns partidos que querem anular esse decreto de indulto, que devemos sempre definir como a graça constitucional, mas é uma das formas de indulto. Então, tem muita coisa que está por acontecer. Senador, vou colocar na nossa entrevista também o nosso analista Yuri Pita. Tem uma pergunta para o senhor. Yuri. Obrigado, Tainá. Boa tarde, senador. Prazer falar com o senhor. O senhor mencionou essa expectativa de que Rodrigo Pacheco, como presidente do Congresso e do Senado, possa ter também uma rodada de visita e de diálogo com o presidente Jair Bolsonaro nessa questão, nessa crise que se instalou diante do caso do Daniel Silveira. Mas há também um outro contexto, que é o questionamento, a colocar-se em dúvida a lisura, a credibilidade do sistema eleitoral. Queria ouvi-lo sobre isso. O presidente exagera ao colocar em xeque a credibilidade do sistema eleitoral, a fazer, a sugerir, por exemplo, que as Forças Armadas tenham um papel de chancelar o resultado das eleições. Isso também não tensiona a relação entre o Executivo e os demais poderes, sendo que todos vocês, parlamentares, senadores, deputados e o próprio presidente foram eleitos por esse sistema? Olha, prezado Yuri, é evidente que o presidente da República não pode tensionar mais. Eu entendo que ele só pode ir até um determinado ponto. Que ponto é esse? Admitir ou propor que também as Forças Armadas, de uma forma mais indireta, mais à distância, fiscalizem as eleições.
Até ali eu entendo que não há problema nenhum. Qual é o mal de termos o máximo de fiscalizações, vindas essas fiscalizações de vários setores? Eu acho que não há mal nenhum, em razão do clima de desconfiança que se criou de algum tempo para cá. Agora, só até aí. Daí para diante, com ameaça de intervenção na eleição, para tirar todas as dúvidas de que não há nenhum risco de fraude nas eleições. Há coisa de 5 anos, eu presidi uma comissão que investigava o voto impresso. Naquela ocasião, houve o depoimento de um perito da Polícia Federal, onde ele demonstrou que havia também risco de fraudar eleições. E dali para diante não se evoluiu mais, não se foi mais a fundo. Até na ocasião eu fiz uma visita ao presidente do Superior Eleitoral, que na época era justamente o ministro Fux, e ele trouxe os técnicos para demonstrarem, para argumentarem que não tinha como fraudar. De lá para cá, o presidente da República continua insistindo de que há risco, há ameaça, só que não conseguiu provar até agora. E eu acho, lamentavelmente, que essa desconfiança, o presidente da República, que goza de um grande prestígio ainda por todas as manifestações de rua que nós estamos vendo, ele vai levar até as eleições. Essa desconfiança dele, que é uma arma que ele está usando para evitar aquilo que ele dizia ter acontecido no passado, mas que nunca foi provado. Então, é uma situação, é um imbróglio insolúvel até agora. Por isso, eu acho que toda investigação, toda fiscalização que puder se adicionar ao pleito, eu acho que é uma fiscalização aceitável. Mas eu estou entendendo que o senhor está colocando as Forças Armadas no mesmo patamar que outras instituições ou mesmo organizações da sociedade civil. O que o presidente faz é diferente, é dizer que as Forças Armadas dariam essa chancela ao resultado eleitoral, no segundo cabo que ele fala. Não é isso que o senhor está falando, o senhor está falando... Isso eu não disse, perfeito. Então, num contexto... Não compete. O que eu admito é que Forças Armadas também vigiem, através dos seus peritos, dos seus técnicos. Agora, chancelar, isto compete exclusivamente ao Tribunal Superior Eleitoral. Certo. Senador, voltando ainda no assunto dessa tentativa de retorno de diálogo entre os poderes, de melhorar a relação depois, inclusive dessas manifestações recentes, com a participação do presidente Bolsonaro, uma passagem rápida, mas ainda assim visto como um gesto ruim pelo entorno do judiciário, né? Como que deve ser o comportamento, na sua opinião, do presidente Bolsonaro? Que gesto ele deve fazer, eu digo, do Planalto em direção ao judiciário, para tentar diminuir essa tensão? O senhor acha que ela se resolve por conta própria, o assunto morre, ou é preciso sentar e conversar, novamente tentar dialogar? Olha, nós temos visto já, logo depois que começou o governo Bolsonaro, que tem havido muitos pedidos de informações do judiciário para o presidente da República. Tem havido restrições, algumas medidas adotadas pelo presidente da República. E isto foi criando um estremecimento de relações entre dois poderes, um estremecimento que estão aí, bem à vista. É fato notório que esses dois poderes não se entendem até agora. Por outro lado, há essa questão do inquérito que eu entendo como ilegal. Eu também sou bacharel em Direito, exerci advocacia há um tempo. Eu entendo que esse inquérito 4781, por iniciativa do ministro Toffoli, lá em março de 2019, com amplos poderes irregulares, ilegais, sem fundamento em qualquer ordenamento jurídico, em que o Supremo se arroga na condição de denunciante, de investigador, de julgador, de quem conduz para a cadeia. Isso está tudo ilegal. Por isso eu acho que, inclusive, o processo Daniel Silveira, que realmente exorbitou completamente na sua linguagem grotesca, grosseira, que deveria ser objeto de julgamento pela própria Câmara dos Deputados e não pelo Supremo, aí exorbitou de novo
o Supremo Tribunal Federal. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, por disposição do artigo 53 da Constituição, que permite a inviolabilidade de deputados e senadores, penal e civilmente, por quaisquer, uma palavra que foi adicionada por uma emenda constitucional número 35, em 2001, que reforçou ainda mais a inviolabilidade dos parlamentares federais, por palavras e votos e opiniões. Então, o agravamento da crise se deu por isso. Se deu por quê? Porque o Supremo insiste em processar e condenar e querer mandar para a cadeia um deputado federal que cometeu infrações, mas que deveriam julgar lá por falta de decoro lá na Câmara e não pelo Supremo Tribunal Federal. E aí agravou a relação. E é o que está se arrastando aí há bastante tempo. Não tem saída, então, senador? Só para a gente arrematar aqui a minha pergunta inicial. Nesse momento, o senhor não vê uma disposição de diálogo? O senhor aconselharia o presidente a procurar o ministro-presidente do Supremo, Luiz Fux? É a Tainá que está falando, né? É. Sim, Tainá, eu estive na tribuna na semana passada e sugeri ao presidente Pacheco que tentasse nessa conciliação, e não sei se tratou disso hoje na conversa com o ministro Fux, que protelasse para depois das eleições o julgamento desses recursos em torno do Daniel Silveira, né, para amainar essa crise que está se exacerbando e a gente não sabe até onde vai, que rumo vai tomar, porque o momento não é oportuno. Eu já vi hoje no noticiário que o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 60 dias a investigação sobre as avarias na tornozeleira. Eu acho que já foi um bom sinal. Vão examinar com mais calma. E acho que esses recursos deveriam ser jogados para depois das eleições, porque o momento, além de ser muito tenso, ele parece que não permite uma boa solução. Qualquer que seja a solução adotada pelo Supremo Tribunal Federal nesse momento, ela é ruim. Se recuar, desmoraliza o próprio Supremo. Se mantiver a condenação, vai agravar a relação com o presidente da República. Então, nada melhor do que jogar isso para frente, deixa para lá, deixa transcorrer calmamente o processo eleitoral. Fora disso, eu não vejo solução. Obrigada pela entrevista. Conversamos agora com o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, sobre a situação política atual, principalmente sobre a recente crise entre o Executivo e o Judiciário. Obrigada pela participação no 360, senador. Obrigado pela programação que vocês vêm fazendo e que acompanho bastante. Um abraço a todos.